Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um videozinho, vamos conversar sobre história, vamos conversar sobre a perspectiva da realidade. Eu estou preparando um material, já algumas aulas já estão planejadas, outras estão planejando e muita coisa eu estou recalculando rota. Por quê? Porque estão surgindo situações, dependendo do vídeo, às vezes vem comentário, ou eu converso com as pessoas que assistem o vídeo pessoalmente, que no momento é muitas pessoas da família que assistem os vídeos, né? É, e muitas pedem opinião. Teve um aluno meu que pediu para mim falar sobre se teve ou não ditadura militar no Brasil. Então, antes de eu pôr esse assunto na videoaula, eu acho importante falar em Conversando de História sobre perspectiva da realidade. Aí você vai perguntar o que é isso? Esse vídeo não vai ser o único sobre esta questão, da questão de realidade, perspectiva, vai ter outros momentos que eu vou falar sobre isso. Hoje é mais uma introdução desse tema, porque é muito importante as pessoas entenderem que quando se trata de um fato histórico, existem muitas perspectivas diferentes sobre o mesmo fato. Então, quando eu for falar da ditadura militar, vai ter pessoas que vão agredir a postura de falar que sim, teve uma ditadura militar no Brasil, e vão ter pessoas que vão me apoiar. Não estou em busca disso, eu vou apenas vou trazer os fatos históricos. Aí vai ter aquelas pessoas que vão dizer assim: ah, porque você leu isso num livro de um comunista, de um não sei o quê. Gente, primeiro de tudo, lembra no primeiro Conversando sobre História, não existe apenas historiadores socialistas, comunistas, o que vocês quiserem achar que são de esquerdas. Existem outros tantas correntes ideológicas e na grande maioria elas concordam no fato: ocorreu uma ditadura militar no Brasil. Ponto. Como aconteceu, o dia que desencadeou, isso a gente deixa para videoaula. Vamos deixar para a questão de perspectiva de realidade do fato nesse videoaula. O que eu quero que as pessoas entendam é que o porquê existiu uma ditadura, é só você pegar as leis que ocorreram no período do governo militar no Brasil, que você vai perceber que sim, foi uma ditadura. Não quer dizer que todo mundo tenha sofrido com esse período, que todo mundo tenha passado situações de agressão ideológica, física, que alguém da sua família tenha desaparecido. E também não quer dizer que todo mundo que era preso político no período da ditadura militar era pessoas de ideologias comunistas ou ideologias mais radicais contra o governo e terroristas. E principalmente, o que todo mundo tem que entender é que mesmo que fossem terroristas e criminosos, eles deveriam ter tido um julgamento honesto, digno e com direito à defesa, porque isso é o direito implícito nos direitos humanos. E o que a gente via no período da ditadura militar era um julgamento quase que sumário. E vocês podem perceber porque não são apenas entidades brasileiras que correm atrás disso, são entidades internacionais de direitos humanos que correm atrás disso. Pessoas que moravam em grandes centros políticos, capitais, e que faziam parte de centros acadêmicos, não apenas historiadores, tá, pessoal? Estou falando de pessoas que tinham aquela questão do questionamento. Eram as pessoas alvo, muitas vezes, de perseguição. Muitas delas nem eram de ideologia comunista e socialista. Elas simplesmente queriam ter o direito de perguntar, de questionar e de dizer que não concordavam, tá?
Então, a partir do momento que você nega qualquer sujeito a fazer esse simples questionamento, você impõe uma ditadura a essa pessoa, a ditadura do silêncio. Então, como ocorreu o golpe militar ou o início do governo militar, vamos deixar para a videoaula da ditadura militar, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é, existe o fato. O fato foi, ocorreu sim um período de ditadura no Brasil militar. É a mesma coisa você querer discutir se ocorreu ou não o Holocausto. É você querendo dar um de ignorante, de não aceitar fatos verídicos. Se você falar assim, mas eram todos terroristas comunistas, quem disse? Muitos nem foram julgados, nem tiveram direito à defesa, nem se achou o corpo. Tem coisa errada aí, né? Eu sou a favor de que todo o criminoso seja julgado e tenha sim o direito à defesa, para ficar tudo claro, para que você não seja pior do que aquele que você está julgando. Você tem que dar direito a ele à defesa. E para depois não vir ninguém alegar que foi injusto. Outra coisa que a gente vai trabalhar mais tarde é essa questão da justiça ser justa. Mas voltando à perspectiva. Vamos à perspectiva da realidade. Quem morou num centro rural ou numa cidade bem pequena, numa cidade que não tinha grande peso político como uma grande capital, não sentiu efeito nenhum da ditadura militar. Sentiu as, entre aspas, bonanças desse período, que era o sentimento, olha a palavra que eu estou usando, o sentimento de segurança, a sensação de segurança. Por quê? Porque essa pessoa estava bem com a situação. Se ela não questionava, ela não seria alvo de reprimenda. Agora, as pessoas que moravam em grandes centros políticos de efervescência política e tinham aquele bichinho que fica lá dentro te fazendo perguntar toda hora, mas por que isso? Ou te fazendo mostrar que você não estava satisfeito com alguma coisa, essa pessoa era o problema. Perguntar dá dor de cabeça para quem não quer responder. E esse é o problema. Então a perspectiva é essa. A perspectiva de quem estava bem com a situação, então não havia questionamento, portanto ela não se tornava alvo de reprimenda, e pessoas, sejam elas ideologias socialistas, comunistas, radicais, ou simplesmente um simples trabalhador, uma simples dona de casa, uma simples professora, um simples advogado, um simples médico que ousou em falar em voz alta, não concordo com essa atitude. Então, assim, perspectiva em todo fato histórico é muito importante. Exemplo, existe a perspectiva histórica do descobrimento do Brasil, de que o Brasil não foi descoberto, foi apenas uma tomada de posse, porque Portugal já sabia que teriam terras nessa localidade. Existe a perspectiva de que foi uma descoberta. O Museu da Descoberta tem duas portas, porque todo fato tem mais do que uma perspectiva histórica. Uma não desmente a outra, porque são olhares diferentes sobre o mesmo acontecimento. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, e eu não estou querendo criar problemas com essa questão. Mas sabe aquela questão assim, numa briga existe 3 verdades? A briga, a verdade de um lado, a verdade do outro e de quem está vendo? O fato histórico é a mesma coisa. Existem 3 verdades. Existe o fato histórico, a verdade de um lado, a verdade do outro e a perspectiva de quem vai contar depois. Então a gente vai falar sobre essa questão de perspectiva de realidade várias vezes, de várias formas diferentes, com vários exemplos diferentes, mas eu quero deixar uma tarefinha de casa. Você quer entender essa questão de perspectiva? Assista os filmes Matrix e o filme A Origem.
É doido, você acha que não tem nada com nada, mas para falar sobre a questão de perspectiva de realidade, são os materiais perfeitos para isso. Ali é um exemplo filosófico num filme de Hollywood, em 4 filmes de Hollywood, se não me engano, Matrix tem 3, né? E o filme A Origem, com Leonardo DiCaprio, o gato do Leonardo DiCaprio, se eu não me engano, só tem um. E são filmes que trabalham essa questão de perspectiva de realidade. Assistam, tentem abrir a cabecinha de vocês, principalmente porque a gente está entrando num período muito complicado, que é o período eleitoral. E olha, gente, abram a cabecinha, a perspectiva de vocês sobre a realidade. Não. O fato de você ver que existe perspectivas diferentes sobre a mesma realidade não vai fazer uma pessoa que foi condenada se tornar inocente, não vai fazer um assassino deixar de ser assassino. É só a questão da perspectiva, de motivação, de reação, da causa, do efeito e tudo que pode estar relacionado a isso. É muito complicado, por isso que filosofia, história, sociologia, sabe? Essas matérias que fazem, sabe que dói aqui? Porque você tem que pensar, o povo corre longe, porque nada é fácil. Não é tão preto no branco. Nada é fácil no que se refere às ciências humanas. A pergunta é: você está disposto a compreender e aprender? Ou você vai simplesmente baixar a cabeça e aceitar qualquer coisa que falem para você? Me questione, pergunte, pesquise, traga mais materiais para compartilhar comigo. Mas, por favor, nunca deixe de questionar nada e ninguém. No momento em que alguém tirar esse poder de você, você estará numa ditadura. Ok? Beijo para todo mundo, assista os outros vídeos, curte, comente, compartilha. E assim, gente, a qualidade dos vídeos ultimamente não estão boas. Por quê? Não sei. Vocês sabem que eu tô gravando tudo no meu celular. Eu tô vendo se eu consigo uma câmera para melhorar a qualidade do vídeo. Então espero logo trazer material de qualidade também para vocês assistirem, porque tá complicado. Beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e vamos nos questionar sempre. O poder do questionamento faz a nossa humanidade evoluir. Tá bom? Tchau!